volta com a Amazônia Mulher, terceiro e último bloco. E hoje o bate-papo está sendo com a Cislene Barros da Mota. Essa professora, formou em Educação Física, Pedagogia, é mestre em Educação e agora vai terminar o doutorado ano que vem, né, Cislene? Em Educação. E nós estávamos falando desses dois livros aqui, que é História e Memória da Educação na cidade de Manaus, que a Cislene foi professora coordenadora e teve a participação de 12 alunos aqui. A Cislene, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância de alunos hoje, né, que estão cursando aí a universidade, participarem também, se tiverem oportunidade, de um livro científico como esse. Paulo, é importante que o aluno, né, quando ele conclui a sua graduação em qualquer curso, que ele já saia com uma produção. É importante para o currículo, é importante para a sua formação continuada, né, para que ele adentre a um mestrado, a um doutorado. Então ele já sai com uma produção. Né, e já com o mestrado e os doutorados, eles exigem também isso, um currículo, né, que já vem acompanhado, né, de uma produção, já esteja, né, com essa situação. Então, quando as universidades elas se predispõem a oferecer, né, um espaço qual esse aluno vai aprender a pesquisar, né, a sistematizar dados, a fazer coleta de dados, né, então isso é muito importante. Né, então, tanto que na última parte desses livros tem um depoimento de cada um deles. E a pergunta é básica, né, o que a iniciação científica, né, fez para a sua formação, o que ela contribuiu para a sua formação. E eles respondem individualmente a cada uma dessas situações. Né? E eu fico feliz porque desses alunos que participaram conosco, muitos deles agora são gestores, estão coordenando projetos na SEMED, na SEDUC, estão assim, em posição de relevância. Isso aí é uma coisa assim que é o nosso reconhecimento. Né? O magistério é assim, ele é mais dado do que receber, então nós não temos assim, valores exorbitantes, nós não ganhamos essa fortuna toda, né? Mas o reconhecimento é isso, é ver essa formação, né? Essas pessoas que estiveram, que nós tivemos oportunidade de passar pelas nossas vidas e nós contribuirmos de alguma forma na sua própria formação pessoal e profissional também, e acadêmica principalmente. E hoje estão participando até do corpo docente, inclusive da universidade, né? Da faculdade. E esse outro livro aqui? Só para fechar aqui, Paulo, esses dois livros das bandas receberam 2 moções de aplauso da Assembleia Legislativa. Olha. Uma em 2005, a moção de aplauso, e a outra em 2010. Né? Foi a relevância do Estado. Esse livro aqui... Terezinha Ruiz e o saudoso Gilberto Mestrinho participaram do prefácio desses livros, né? Exatamente. O primeiro momento do 2005 do preâmbulo foi o professor Gilberto Mestrinho, né, que fez o prefácio, e esse segundo momento, a professora Terezinha Ruiz, que sempre é uma nossa parceira em todos os trabalhos que nós estamos realizando. Né? E esse livro, A Escola Normal da Província do Amazonas? Esse livro foi o resultado da minha dissertação de mestrado, ou seja, é de ordem pessoal mesmo, né? É fantástico. Concluí esse livro, a dissertação de mestrado, e logo em seguida, depois de 2 anos mais ou menos, eu transformei a dissertação em formato de livro, onde eu tive a contribuição assim, de uma pessoa muito especial, que é o professor Tenório Teles, que colaborou muito conosco para nós publicarmos essa primeira edição da Escola Normal da Província do Amazonas. É aqui que eu trago a história do IEA, né? No período da minha dissertação de mestrado, é quando ela surgiu, né? O primeiro momento, o embrião mesmo do IEA, né? Em 1980, com Sátiro de Oliveira Dias, mas esse embrião ainda é bem mais antigo, né? Uma pesquisa a gente descobre que veio com o Terreiro Aranha, quando o Amazonas, né, se é transformado em província, né, o primeiro presidente de província, quando ele lança a primeira semente, no caso, a ideia de termos no Amazonas uma escola de formação de professores. Mas passaram-se 28 anos até Sátiro de Oliveira Dias, né, criar a Escola Normal da Província do Amazonas. E ele mesmo nem implanta, vai ser implantado 2 anos depois pelo doutor Larico José Furtado, pela dificuldade que tinha de implantação. Né? Então, porque era província, eles alegavam que era província antes, então tinha dificuldade de implementação. Veio a ser fincada mesmo raiz quando? Paula, a educação sempre foi um marco nas discussões parlamentares. Ela está sempre evidenciada em todas as discussões parlamentares. Mas na província teve um descaso muito grande, não é? Porque ficava só no discurso e não passava do discurso. Não é? Tanto que ela ficou itinerante durante muito tempo. Pois é, estou vendo. Muito tempo ela ficou itinerante, porque nunca teve um local, uma sede própria, não é? Para abrigá-la enquanto instituição, pelo grau de importância que ela tinha na formação de professores. Não é isso? Mas, então, quando o doutor Larico José Furtado ele implementou a escola normal, em 1982, não tinha esse prédio. Eles adaptaram a um prédio no centro da cidade, ali no próximo à antiga Assembleia Legislativa, a antiga Prefeitura, né, a Praça Dom Pedro que tem ali, aquele prédio antigo que está em ruínas, aquele foi a primeira sede da Escola Normal da Província do Amazonas. Mesmo assim, era uma residência. Né, ela foi alugada
né? E foram feitos alguns reparos de caiação, né? Colocaram uma latrina, fizeram umas adaptações e instalaram a escola normal da província naquele local. Juntamente foi agregado a ela mais 2 instituições naquele mesmo local, que foi o Asilo Fonológico Elisa Souto, que foi o precursor do atual Instituto Benjamin Constant, que agora também é escola, né? E o antigo Liceu Provincial do Amazonas, que é precursor do Ginásio Amazônico Pedro II, que é o atual estadual. Funcionava tudo ali no nesse mesmo prédio. Aí, posteriormente, que foi a sede do atual Ginásio Amazonense foi concluída, e a Escola Normal da província passou a fazer um vínculo muito forte com o ginásio. Tanto que ela ficou, depois deslocada novamente para o ginásio, ficando nesse segundo pavimento do prédio. Passou uma temporada junto com ele. E o discurso continuava, a importância da educação, mas criar uma sede própria não criava. Aí depois ela vai também sair do ginásio e vai lá para o Palacete Garcia, onde ela passa um tempo ali junto com o que era o antigo quartel da Polícia Militar do Estado do Amazonas, né? O Museu de Numismática, que agora foi recuperado recentemente pela Secretaria de Cultura. Até chegar no ano de 1945, com o interventor Álvaro Botelho Maia, e aquele prédio que seria sede de governo foi transformado em Instituto de Educação do Amazonas. Isso aqui você estudou no recorte de 1880 a 1890. São os 10 últimos anos do Império, né, da criação dela mesma, de Escola Normal da Província, até que ela se tornou em 1890, né, ela vai ser transformada, né, pelo primeiro governador do estado do Amazonas, Augusto Chimenez de Villeroy, né, ele extingue a Escola Normal da Província e cria o Instituto Normal Superior. Então eu fiz o mestrado, eu trabalhei esses 10 anos. E para o doutorado eu estou trazendo, essa é a ideia, né? Trazendo a continuidade dessa história. Então eu estou trazendo de quando ela foi transformada no Instituto Normal Superior e o trajeto até ela se transformar em Instituto de Educação do Amazonas. Então o meu doutorado, ele tem um recorte de 1889, que é o período da República, até 1945. 3 anos e meio de pesquisa aqui. Esse aí foi. Olha, estou me inspirando aqui, gente, na Cislene hoje, viu? E esse foi o último livro lançado, né, Cislene? Esse trabalho do mestrado, devido a ter muita escassez de literatura voltada para a educação e feita por professores, né, a diferença está aí. Nós temos muitas ilhas de trabalho, mas professor mesmo, né, falando da sua própria profissão, isso é muito importante. Né? Eu fui convidada pelo professor Tenório a fazer a 2ª edição desse livro. Então, em 2012, foi lançada a 2ª edição, já uma parceria com a Secretaria de Educação, com a SEDUC, e a editora Valer. Né? Esses então, livros saiu aqui, a 2ª edição. Se eu quiser estudá-los, se eu quiser fazer também, quem sabe, uma tese aí, e baseado neles, consultando, tendo esses livros como referência, onde que eu posso encontrar? O primeiro, ele é raro, raríssimo. Não, eu só tenho 2 exemplares. Nossa, então isso aqui é uma raridade. E alguns poucos exemplares eu acho que ainda tem na Valer. Bem pouquíssimos. Né? Esses daqui da pesquisa, é um livro de pesquisa, vocês encontram na SBAM. Ele é um livro de pesquisa, então a SBAM, ela tem os direitos autorais desses livros. Certo? Né? Esse daqui já é da editora Valer. Já pela própria Valer vocês encontram todo esse material disponibilizado. Tem um que está em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Todos eles se encontram nas universidades onde eu tive a oportunidade de estar participando de congressos, fóruns, seminários, né? Eu tenho deixado esse material. Inclusive, a Universidade Federal do Paraná me solicitou esse material recentemente pela professora Sabrina, né? Para estar concluindo o mestrado dela na Universidade do Paraná. E ela teve acesso pela internet a esse material, do qual nós podemos mandar 2 exemplares para ela. É bom que muda um pouco a concepção que as pessoas de fora têm dos outros estados, de como é Manaus, de como é o Amazonas, que pensa que o jacaré é o nosso animal de estimação, né? Quero mandar um beijo para a Val, da Estiluzen, ela que me ligou e disse que tinha uma pauta ótima pra gente. Val, você não estava errada não, beijo, viu? Val. Pauta excelente aqui. Beijão para você, minha linda. Muito obrigada mais uma vez, tá, Cislene? Quero agradecer também a vocês de casa pela companhia, viu? Por esse espaço que vocês me dão pra gente entrar aí na casinha de vocês e falar um pouco aqui com as nossas entrevistadas, que elas estão sendo mostradas para o mundo todo. É o nosso Amazonas aí sendo disseminado, viu? Através das lentes do AmazonSat. E eu quero agradecer também ao restaurante Zefinha Bistrô, que hoje foi o cenário do nosso programa. Eu vou continuar um pouco mais aqui papeando com a minha entrevistada de hoje. Beijão pra vocês, viu?